Fala galera, Oi. vamos lá provar umas comidas de rua de Kuala Lumpur. Vamos antes sacar um dinheiro aqui, porque comida de rua às vezes nem todo lugar aceita cartão, então é bom ter um dinheirinho. Vamos usar o cartão da Nômade para mostrar. É bem simplão, aqui na Malásia o idioma é o malaio, mas caixa eletrônico sempre tem o inglês. Vamos pegar aqui 490 para vir um trocado. E agora a partinha mais legal, a hora que sai o dinheiro. Vem, bufufa, vem, bufufa. Eu não sei se vai dar pra gravar a comida hoje, porque tá chuva aí. Mas a gente precisa comer, então vamos achar algo de comer. Nossa, caiu a chuva, corram! Aqui tem um negocinho, ó. Vamos comer aqui mesmo. Bom, aqui tá protegida uma feirinha e acho que vale de comida de rua essa aqui. Acho que sim, porque são várias barraquinhas, né? Várias lojinhas. Aí você escolhe uma lojinha pra comer. Aí a gente vai comer aqui porque aqui tem a foto e a gente consegue escolher a comida pela foto. Aí ela apontou pra gente aqui e disse que essa aqui é a partinha dos vegetais. Perguntou se a gente quer algum também. E bom, pedimos suco de limão aqui, que eu desconfio que vai dar uma dor de barriga, pelo menos de leves, porque principalmente por causa do gelo. Geralmente esses lugares fazem o gelo com água da torneira, então a água da torneira aqui demora um pouco para se acostumar. Mas tá gostoso? Não, o suco é bom, bem natural mesmo, o problema é só a água. E aqui foi o lugar que a gente pediu a comida e o suco a gente pediu aqui atrás. Aqui é normal também o lugar, só servir comida, o do lado só servir bebida e você compra nos dois. Ó, o da Michelle já chegou, é um macarrão, custou 14 e vem até com um camarão, ó. Não é só um macarrão, é um mi goreng. Tem nome aqui, porque mi é macarrão e goreng é frito. E eu gosto muito de comer mi goreng. Aí a gente chegou ali na tia, eu usei todo o meu malaio. É malaio quem fala? É. Falei pra ela, mi goreng. E que tal esse mi goreng? Aqui na Malásia é bom porque o idioma é fácil, frango é ayam, arroz é nasi e geralmente goreng é frito. Esse que é um frango frito é ayam goreng, não tem muita complicação. Aí vem o macarrão, vem broto de feijão, tem repolho aqui eu acho, e tem o frango e o camarão, que o Renan já falou. Divino! Eu gosto muito disso! Ele é temperado com shoyu também? A cor é de shoyu, ó. Deve ter um shoyuzinho. Bom, tem frango, tem ovo, ó. Isso aqui é pedaço de ovo, bem completo. Tem sabor de shoyu, sim. Entendeu? E olha só, chegou. O Renan pediu um frango com arroz frito. Então o Renan pediu um ayam com nasi goreng. É ayam goreng com nasi goreng. E aqui também não usa faca, ó. Você come com garfo e colher. Mas olha só, o esquema do arroz é parecido com o do macarrão, ó. É um monte de verdurinha, tem ovo no meio também, acho que tem um shoyu de tempero. E é frito, eles fritam tudo. Essa comida ela é muito boa, ela é muito saborosa, ela é mais gostosa do que ela aparenta, assim. A cara dela não é muito boa, mas o sabor é muito gostoso. Não é a comida mais saudável do mundo, né? Pra quem tem problema de colesterol, aqui é um pouco complicado, porque é muita fritura, mas o sabor é muito bom. E chegou o vegetal, até me assustei quando ela marcou, porque o vegetal é mais caro que as comidas. Deu 15, cada um foi 14 e o vegetal foi 15. Mas ele vem bastante, né? Não vem mesquinhado. E como a gente tá aqui pra comer saudável, então acho que isso aqui vai ajudar. Apesar que provavelmente é frito também, mas acho que algo ajuda. Vamos lá, então. Bom. E pelo jeito é no shoyu também, né? Eu não sei que verdura é essa, não é nada fora do comum, mas não sei o nome. E aqui eles usam bastante, na verdade, desde o Japão, né, usava bastante isso aqui, punha na sopa, assim. A única coisa que eu achei é que tá bem salgado. E no meio do vegetal vem um alhozinho frito também, ó. Que delícia! Nossa, ele é muito bom. E ele é bem crocante, eu não sei se esse aí tá. Não tá crocante, mas é alho frito.
Traduzindo no Google, isso aqui é um iBike. Ele traduz como milk cabbage, que seria repolho de leite. Então talvez não seja tão comum no Brasil. E a chuva segue, aí o certo era a gente voltar e tomar uma cerveja. Só que a cerveja aqui é muito cara, porque é um país... Acho que é por ser país muçulmano, né? A galera não toma muito. Mas os tiozão não estão nem aí, ó. Estão enchendo o caneco. Tomaram 2 garrafas e já estão mole, assim, ó. Beleza, viemos no outro mercado aqui que é coberto. Vamos ver se a gente acha mais umas comidas por aqui pra gravar hoje. Aproveitar e fazer a jabazinho aqui, ó, da Nomad. Essa é a conta que a gente usa, o cartão que a gente usa quando a gente viaja pro exterior. É 100% gratuito, você abre de graça ali, baixa o aplicativo, usa teus documentos do Brasil mesmo, não tem burocracia nenhuma. E não tem que pagar nada, nem na abertura, nem na manutenção. Quando você se cadastra, eles abrem uma conta em dólar para você, então é bem fácil de usar. Você transfere dinheiro do teu banco mesmo por Pix, ele já converte para dólar e você pode sair usando. É bem rápido o processo, a gente só recomenda que se você for viajar e quiser um cartãozinho de plástico, você abre com 1 mês de antecedência, porque tem o tempo do envio do correio, né, e pode atrasar. Dá para usar o cartão virtual mesmo que sai na hora, aí você pode pagar pelo celular, assim, com aproximação. Só que nós somos das antigas, né? A gente, essa tecnologia moderna, a gente não manja muito, então a gente gosta de ter o cartão mesmo. O cartão funciona em mais de 180 países e é bem fácil de usar mesmo. Você paga como se fosse pagar no débito no Brasil. Chega na loja, cartão, beleza, passou. Ou então, no lugar que não aceita cartão, dá para sacar dinheiro, igual a gente fez. Aí mesmo países que não usam dólar, como é o caso daqui, você pode usar normalmente, ele já converte da moeda local para dólar. Igual a gente fez ali no caixa eletrônico, já viu ali certinho quanto valia 490 Malaya, que eu saquei, eu acho, e já cobrou em dólar. As taxas do cartão da Nomad são bem menores que a de um cartão de crédito normal. Para você ter uma ideia, tem um imposto chamado IOF que você tem que pagar de qualquer jeito. Aí quando você paga no cartão de crédito, só esse imposto já é 5%. Mas a taxa de câmbio do cartão, que pode ser 2%, 4%, 5%, depende do banco. Na Nomad a gente paga 3,1%, incluindo tudo, incluindo a taxa de câmbio deles e o IOF, que do Nomad é mais baixo que do cartão de crédito normal. E além disso, a Nomad tem a vantagem que quanto mais você usa, mais vai baixando a taxa. Então, você usa bastante na viagem, você vai pagando cada vez menos. E aí a gente também acha o Nomad vantajoso em relação a trocar dinheiro na casa de câmbio, porque além da praticidade de você andar com o cartão em vez de andar com um monte de dólar, a segurança também, tem o fato de que na Nomad eles usam o dólar comercial, que é mais barato que o dólar turismo que a casa de câmbio usa. E esse foi o nosso jabá, porém foi muito sincero, porque a gente realmente usa a conta da Nomad. E aí quando você for pra fora do Brasil, fica essa dica pra você economizar mais do que usando cartão de crédito por aí. Quando vocês forem abrir a conta na Nomad, tem lá uma partinha de você inserir o cupom. Então aí você pode inserir o cupom Mundo Sem Fim, que você ganha até 20 dólares de cashback na sua primeira transferência e ainda dá um apoio pra nós, pra Nomad saber que vocês vieram pela gente. Agora vamos comprar esse doce aqui, que é o puto bambu. Ele é feito com uma massa de arroz e aí ele assa aqui, ó, ele assa dentro do bambu. Aí ele tira do bambu, passa no coco, a moça já embala, a gente já compra e já come. Ó, tá bem quente, saiu agora do forno. Igual como a Michelle estava explicando, é uma massa de arroz. Esse verde aqui é de uma planta, que eu não sei qual é, mas eles põem uma planta e põem açúcar também. E cobre com coco. Aí é assado dentro do bambu. É uma comida típica, acho que daqui da Indonésia. É bom. Só que eu acho que é um pouco enjoativo. É bem doce. Ele tem recheio, alguma coisa? Não, tem isso aqui, ó, que eu acho que é o açúcar, ó. Gente. Toda vez que a gente come alguma coisa quente, eu penso, negócio quente vai dar dor de barriga. Será que realmente coisa quente dá dor de barriga ou é uma história que as nossas mães inventaram pra gente não querer comer coisa quente? Vamos descobrir daqui a pouco. Sabor diferente de tudo. É gostoso, é bem doce, é bem enjoativo. Pra mim lembra um pouco uma Maria Mole, só que mais densa, assim. A massinha dela eu acho que lembra até uma massa de bolo, ó. Ela meio que esfarinha a massa. E aí tem um açúcar aqui que parece um caramelo mesmo de açúcar. Ele é bem gostoso, eu digo que é enjoativo porque ele é meio pesado. Acho que um desses já pesa, ele é denso mesmo. Até eu que sou mais chegada no doce comeria um puto só. Vamos continuar agora aqui numa rua que falaram que tem bastante comida de rua, mas parece que é mais barraca vendendo coisas de fruta. E as comidas de rua na verdade são feitas nos restaurantes e você come na rua.
Essa feira aqui se chama Jalan Alor. A gente achou que ia ser mais legal, mas ela é bem mais turística do que a gente imaginou. A maioria das pessoas aqui são estrangeiro, turista, e os preços são mais caros do que fora. Mas vamos ver se a gente acha um negócio diferente. A gente viu isso aqui, ó, e aí esse aqui a gente achou diferente. Pelo que eu entendi, é um peixe assado na folha de bananeira, é isso? Chama bolo de peixe grelhado. E aí ele tá grelhando aqui, ó, desse jeito. O preço desse aqui foi 5 negocinho por 10 dinheiros. Vem grampeado, ó. Ah, olha como é, dentro vem um negocinho de peixe mesmo. Olha, é um filezinho de peixe, parece. É um bolinho de peixe. Lembra um pouco o bolinho de siri. É bom, é apimentado. Aqui geralmente a comida é apimentada, né? No almoço não foi, mas geralmente é e é forte. É bom, né? É bem forte o sabor, assim. E a pimenta também. Diz que o nome é Otaki Otaki. Não sei se é uma comida daqui ou se é carinha de outro lugar, mas... Aí veio assim, ó. Vieram 5 coisinhas desse. Esse valeu, esse foi legal. Valeu mesmo. Vamos pegar um suquinho agora. É, pra acompanhar com o negocinho aqui, porque é bem pimentado. Hello. A gente vai pegar esse aqui, ó. O nome dessa fruta aqui, desse suco, é Luohanguo, que, segundo a internet, é uma fruta do sul da China e a chamada tradução é fruta dos monges. Nunca provei nada com esse sabor. É doce, tem sabor de chá. Tem sabor que lembra um chá preto, assim. Analise, é um sabor forte, ele é doce, mas é bem preto, né? É uma cor de Coca-Cola, né? É. Nossa, é um cheirão de chá. Não é muito gostoso assim, mas é, sei lá, um sabor único, não sei comparar. Não sei explicar também. É um chá misturado com xarope. Ele é bem doce, mas é meio amargo de chá também, né? Louco a mistura. Eu acho que é um negócio que se você tomou a vida inteira, você tá acostumado e você acha gostoso. Acho que pra gente que é a primeira vez, choca, assim. Não é ruim, mas não é assim refrescante. Não é igual tomar um suquinho de maracujá, né? Mas é ok. E agora vamos provar o durian, que dizem que é a fruta mais enjoativa do mundo. E fedida. Olha só, ele tá dando luva pra gente comer. O negócio deve ser realmente com cheiro que impregna, hein? O durian, essa fruta aqui, ó, ele parece muito com a jaca. Ele eu acho que é até de gominhos, não igual a jaca, né? Os gominhos dele são assim. Mas a primeira vez que eu olhei, eu achei que era a jaca. Eu não sei se ele é da família da jaca, mas é bem fedido. Aqui onde a gente tá bem fedido. Ela é tão fedida que tem lugar que é proibido. Você entra ali no metrô, por exemplo, tem placa lá dizendo proibido comer durian, porque o cheiro impregna tudo. E ele deu a luva, porque se a gente comer sem a luva, vai ficar fedido na mão. Tem hotel que não permite você entrar com durian. Lugar que não permite nem se você comer o durian, você entrar. Vamos lá, preparação. Tem que ter preparação para comer a fruta. E aí você pensa, né? Ela é fedida e cara, por que que compram? Tem gente que gosta, principalmente chinês gosta. Tem ali, ó, uma galera comendo feliz ali, ó, compraram a fruta inteira. Bom, a gente nunca comeu, nunca teve coragem, vou comer agora. Olha a textura dela. Ai. Dá um cheirão. Pra dizer aqui como é o cheiro, pra você ter uma ideia, imagina que você pega uma meia bem chulesenta e põe ela na laranja. Fica esse cheiro. Nossa, bem pensado. É menos pior do que eu pensei. É doce, parece uma manga. O problema é que é chulesenta. É bem doce. Não é bom, não, é ruim, assim, por causa do cheiro. Ela parece uma manga. Eu acho que tá mais perto pra manga do que outra fruta. Bom, tô vendo da galerinha ali comendo, deles não é tão molenga, nossa, é molenga. Não sei se é outra parte do durian ou uma tá mais madura, sei lá. Vamos pegar... Ai, meu Deus do céu, peraí. Vou pegar assim. Ah, encostou na minha mão. Ah, eu tô com preconceito com essa fruta. Que droga, eu não queria ter preconceito, mas tô com preconceito. É ruim demais. Não é tão ruim, ela parece uma manga. Não, não parece uma manga.
Ela tem exato. Quando você põe na boca, ó, é exatamente isso que ela faz na sua boca. Você põe na boca, ela faz assim, ó. É, parece que tá comendo um mousse que ficou mal feito. É. E aí tem algo de manga, talvez, mas não. Pra mim não dá. E aí, amor? Segue na comilança? O ruim é que a sensação que você tá comendo o pé de alguém. Amor, e o cheiro que fica na boca? O gosto que fica na boca? Ai, não deu não. Essa aqui não vai dar pra comer tudo, não. Vamos continuar agora nessa feira aqui, que é a feira de Conal. E falam que é 2 km de pura feira. Aqui a gente pretende encontrar bastante comida diferente. Nessa barraquinha aqui, ó, a gente tem até um porquinho pururuca que deu vontade, mas se a gente comer ele vai ficar muito satisfeito. Então vamos pegar um espetinho aqui de alguma coisa. Eu acho que aqui são vários tipos de salsicha, né? E ali tem umas bolinhas que aí eu já não sei o que é. Ok. Ele perguntou qual salsicha eu queria, eu falei que queria apimentada, ele perguntou se queria pôr no molho apimentado. Queria uma cassinha. E olha só, na feirinha tem roupa, tem outras coisas vendendo, tem de tudo nessa feirinha. Vamos ver se essa salsicha vai ser matadora na pimenta. Era tailandês, a pimenta da Tailândia acho que foi a pior que a gente já comeu na vida, né? Foi o país mais apimentado. Não é tão apimentada. É uma salsicha gostosa. Sabor de salsicha boa. Olha a cor da salsicha. Eu não sei do que ela é, acho que é mistura de carne, mas é bem saborosa. Ela é temperada, ó, porque tem coisas dentro da salsicha, tá vendo? É, boa. A pimentinha ok, pra quem não come pimenta acho que tá forte, mas pra gente que é acostumado tá ok. Porque aqui a gente pega umas pimentas que nem a gente aguenta. O molhinho de fora é um molhinho meio doce, é um apimentado doce. Mas é gostoso. E a gente pegou esse do porco também. Esse acho que é doce. Diz que é barbecue, geralmente é doce. Por fora, a casquinha dele é bem doce, mas dentro ele é gostoso. É bom. Essa é de porco, faz tempo que a gente não come carne de porco, porque aqui é um país muçulmano, não tem muito. Não é proibido, você até acha pra vender no supermercado, só que é bem caro, assim. Ele fica meio que num setor de comidas importadas. Amor, essa combinação deu muito boa, eu achei. A gente não gosta muito do doce por fora, mas esse doce deu bom. Deu bom. Eu não gosto de molho barbecue, mas eu acho que aqui ficou na medida certa, assim. Eu acho que tava com abstinência de carne de porco. E agora a gente vai comprar uma limonada com lixia, amor? Eu acho que a limonada ele põe a lixia no copo, ó. Ó, limãozinho, limãozinho. Ó, é carregado o limãozinho. Ele colocou outra coisa também que eu não sei o que é. E agora é lixia. É lixia em conserva, mas é lixia. E hortelã. Ó, que copo bonito, olha. Ele é tipo uma limonada do Chaves misturado com mojito sem álcool. Gostoso, bem refrescante. Aqui também tem muito prato pesado, que você come um e já enche. A gente não quer comer porque a gente quer provar várias coisas mesmo. Vamos ver se a gente acha um negocinho menor de comer. Olha só, tem muita coisa e a maioria dos vendedores é chinês. Inclusive tem barraquinha que tá só escrito em chinês, não tá escrito nem em malaio. Olha o tamanho do camarãozão. Agora a gente parou nessa outra barraquinha aqui. O que a gente vai comer aqui, amor? Não sei, só sei que é de milho. Bom, vamos ver. Ela tá fazendo um ali, ó. Como está? Como está? Como está? Como está? Espanhol. Espanhol. Olha só. Ah, agora ele vai dar o toque especial, ó. Ah, isso deve ser gostoso. Quanto custa essa delícia, amor? 11. Tem a opção com caranguejo e atum também, fica mais caro, a gente pegou de milho. Uma maionese para o desespero do Renan. Ai, meu Deus, não! Tivemos que vir aqui pro cantinho para comer, ó, porque é impossível comer parado na feira. Hello! Hello! Esse lanche é muito interessante, ó, porque embaixo ela colocou uma folha de alface. Aí no meio, isso daí eu tô chutando que é um purê de batatas. Uma maionese de batata. Gostoso.
Aí ele joga um milho em cima, um queijo, que é uma mussarela ralada, derrete ali no maçarico. E essa combinação deu boa. Nossa, tá com cara de que tá gostoso esse mesmo. O gosto é o que se espera dessa combinação de ingredientes. Só que foi uma ideia boa a mistura. Só falta saberem pegar, porque só comeram alface. Esse negócio aqui, ó, façam em casa. Porque é uma ideia muito aleatória, mas que deu gostoso, assim. É, naquela salada de maionese dá uma incrementada. E coloca um milho e queijo ralado em cima, que vale a pena. Compramos esse negocinho aqui agora, que a gente não sabe bem o que é, mas a gente tá chutando que é um ovo. É um ovo recheado com algo de frango. Ó, olha a cara, ó. Ele é fofinho, isso aqui deve ser uma massa de ovo. Deve ser um omelete, será? É, tem a gema. Vou abrir. Não dá pra ver o frango, deve ser mordendo que você vê o frango. Era tipo um... parecia um frango de coxinha, assim, um frango ralado. É, ó. É uma coxinha de ovo. Eu não sei explicar o sabor. Dá pra sentir o sabor do ovo, dá pra sentir o sabor do frango bem leve, e embaixo dá pra sentir que tem um pãozinho. Isso aqui é um pãozinho. Eu consegui sentir cada coisa. E é bem gostoso. É o salgado? É salgado. Paramos aqui agora pra comprar uns bolinhos, ó. Esse aqui que a gente pegou é de caranguejo. De caranguejo. Ele disse que é apimentado, vamos ver. É um bolinho mesmo, né? Tem uma massinha e dentro é o recheio. A massinha é um pouco doce, lembra massa de sonho. Na verdade lembra massa de bolinho de chuva. E ó, o molinho de caranguejo. Se tem pimenta, é bem fraquinha. Ó, o caldinho, ó. É, pra mim tem um sabor de molho de peixe, assim. O caranguejo não é muito forte, não. Parece um pirão, assim, né? É bom. É bem, acho que é bem pouquinho o caranguejo. Fazia tempo que a gente não fazia comidas de rua que tudo dava bom, né? É, a gente gostou de comer no Japão e na Coreia, né? Que foram os últimos lugares que a gente passou. Mas tinha muita coisa doce. Aí a gente ficava até com medo da próxima comida. Ah, será que vai ser muito doce? Mas aqui a gente tá comendo sem medo. Agora nós paramos aqui no Pancake Nuts, que qual que é a tradução, amor? Pode ser tipo noz de panqueca ou tipo panqueca doido, assim, o negócio. E aí o Renan fez um amigo aqui e ele convenceu a gente que a gente tinha que comer um clássico. Ele vai uma massa, um ovo, aí eu acho que é uma cebolinha, aqui deve ser um tomatinho, alface. Aí eu já não sei o que é, salsichinha. Nossa! Ó, amor, isso aí será o que? Pimenta? Deve ser a pimenta. Ah! Nossa, esse é... Nossa! Yes! E olha, ele fica super bonito. Thank you! Vamos ver se a gente não fez peida, porque o carinha perguntou se podia pôr pimenta. Eu falei que sim, e aí ele pôs um monte. E ele deu uma risadinha. Quanto custou esse, amor? Esse custou 12. Mas tinha de vários preços, né? Tinha. Aí esse aqui era o que o carinha recomendou. Falava, ó, pega esse aí que é bom. Quero tentar identificar o que é cada coisa. Isso daqui eu não sei. Ele é meio gelatinoso. Isso aqui, ó, que é o pastelzinho que ela coloca no final, não, né? acho que é uma massa de pastel, só que ele é mais duro. Mas eu acho que é semelhante à massa de pastel. A salsichinha é aquela que a gente comia na China. Quando ia na China eles vendiam essa salsichinha. A pimenta não pegou tanto. A comida é boa, só que é difícil comer, ó. A massinha é muito fina, ela vai se arrebentando. O problema é que é muito grande, tô com medo de começar a encher já. É tipo um x-salada de panqueca com salsicha. Olha só, essa barraquinha tá lotada. E aqui vende durian frito. Quer durian, amor? Não, acho que eu passo. E o Renan agora tá na fila porque a gente vai comer uma panqueca de miojo. Olha só como é feito. Primeiro ela colocou uma manteiga,
Aí ali vai o miojinho. Vai carregado, ó. Nossa, tem muita pimenta. Ovo batido. Um queijinho em cima, ó. Desses queijinhos quadradinho. E a salsichinha. Nossa, olha como ficou bonito isso. Esse é curioso porque acho que eu nunca tinha imaginado variar uma comida do miojo que não fosse o puro miojo. Não, nunca. Isso aqui que ele joga por cima é alga marinha com sésamo, eu acho. Gergelim? É alga marinha pelo cheiro. É interessante a combinação, mas é sabor miojo. Mas também é um prato interessante para fazer em casa, já que você quer comer um miojo, mas não quer ser só um miojo, faz uma panqueca de miojo. Ou o dia que ia falar pra galera, não, vem que eu aprendi um prato que vocês vão gostar. É apimentado, é interessante, só que eu tô com medo que esse aqui vai encher. Será que depois a gente vai ter que partir pra sobremesa? Nossa! A diferença é que os miojos daqui são melhores do que os miojos do Brasil também, né? Não é igual pegar um miojão genérico e pôr. Você vai no supermercado, tem muitas marcas de miojo. Quando eu tive problema no dente, que eu fiz cirurgia, eu tive que ficar comendo uns dias miojo. Chegou uma hora que eu sentia o gosto do ácido, da química do miojo. Eu cheguei e enjoei comer miojo. E aqui não tem aquele sabor, sei lá, aquele sabor de miojo cru que a gente come no Brasil, sabe? Existe igual aquele também, mas existe uns mais naturais, eu acho, mais artesanais, sei lá. Ou só usam uma química melhor. Bom, eu já tô cheio. Se a gente achar alguma coisa muito incrível, eu como. Senão a gente parte pra sobremesa. Vamos dar uma última volta aí, destruindo tudo. Tem até peixe assadinho na hora aqui, ó. É uma injustiça que isso aqui seja só uma vez por semana. Porque a gente não gosta de comprar comida pra sobrar. A gente tenta comer tudo que a gente compra, né? Esse peixe deu vontade, mas não dá mais. Tá muito cheio isso aqui. Nossa! Quem quiser sushi também tem na feirinha. Agora a gente decidiu explodir. Vamos pegar mais um desse e um desse. Esse aqui foi baratinho, ó. Custou 2 dinheiro e vem com camarão até, 2 camarãozinhos, 3 até. É uma friturinha de vegetais, acho que lembra talvez o tempurá japonês. Tá gostoso, bem oleoso, mas deu bom pra encerrar. E aí pegamos esse aqui que custou 1, que é pra gente começar a sobremesa, eu acho, ó. Ah, é doce? É o doce. Ele tem gosto daquele doce do padre que vende no Paraná. Não sei se nos outros estados tem. Lembra um biscoito chinês, assim, também. Tem essa farofinha de recheio. O gosto lembra uma paçoca, assim. Ó, então é bom. Né? E a gente tem um exemplo aqui da globalização mundial. Aqui tá vendendo taco de sushi. Olha que legal, aí acho que em vez da massinha é uma alga que ele põe. Aqui assim, ó, tá vendo? Ó, aqui parece que é uma alga e aqui vai o sushi em cima. O taco no México, né? Porque taco é uma comida mexicana. A base dele é o que ali? É tipo Eu acho que é uma massa de milho, farinha de milho ali. Aqui capaz que deve ser uma massa mesmo, só que ele deve ter usado alga, né? Na base ali. E acabou, chegamos no fim da feira. Voltar comendo doce, então. Agora a gente vai comprar esses ratinhos aqui, ó. Tem de diversos sabores. A gente pegou 2. Bom, se isso aqui vai ser gostoso, eu não sei, mas que vai ser a comida mais bonita do dia, vai. Quanto custou? Custou 13 os dois. Olha! Eu acho que ele é uma gelatina. E dentro esse aí é de sabor morango, né? É. Tem morango dentro? Uhum, tem uns pedaços de morango. Natural ou artificial? Natural. Ele é uma gelatina dura. Analise, é uma textura meio estranha. O Renan comeu sem dó o ratinho, foi lá na cabeça e vrum.
É interessante, demora um pouco pra se acostumar, né? Que você vai esperando uma gelatina e é mais duro. Mas é legal. Depois que se acostuma, é legal. Prova de manga agora, amor. Vamos começar pela bunda dele. O de manga acho que é mais gostoso. Sabe qual é a sensação que eu tenho da gelatina? É aquela gelatina que tá na geladeira há 3 dias, que ela fica bem durinha. Não é que tá ruim, tá? Mas é aquela sensação de gelatina há muito tempo na geladeira. Quer encerrar com o sorvete? Não aguento comer mais nada de massa, assim. A gente pediu um sorvete de chocolate e a ideia é que ele vem por fora com marshmallow. E o dragão queima o marshmallow. É uma mágica que ele faz e fica muito gostoso isso. Ai meu Deus, vai cair. E a mágica foi feita. Ó. Nossa, e ainda vai um caldinho de chocolate por cima com um amendoinzinho. Esse não é novidade, a gente já mostrou ele na Coreia, a gente só pegou de novo porque ele é muito bom. É, a gente tá muito cheio, mas ele é muito bom. Aí o Renan falou, vamos pegar 2? Eu falei, ah não amor, eu não aguento não. Aí pegamos sorvete sem o Mucuvinha, porque o Mucuvinha tomou banho hoje, aí não pôde sair. Ah lá, hein? Nossa, o marshmallow derrete e dentro tá o sorvete de chocolate. Gostoso, amor? Isso é muito bom. E é isso por hoje. Antes eu quero fazer um pedido. Por favor, comerciante brasileiro, faça isso no Brasil. E avisa a gente pra ir comer porque é muito bom. Então é isso, galera. Até a próxima.